É o Evangelho Novo Testamento de Carreirinha. Hoje, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo, para ser um enviado de Jesus ao mundo. E também o irmão Sóstenes e a igreja de Deus que está em Corinto. Nós juntos enviamos esta carta aos que são santificados em Cristo Jesus, pela cruz, pela graça, pela fé, chamados na história, já que foram santificados pela fé no que Cristo fez, chamados todavia na história para viverem coerentemente como gente santa, como gente da cruz, como gente do Evangelho, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Os que conhecem o nome e os que não conhecem o nome, mas invocam o Espírito do amor, da graça, da justiça, da verdade e do socorro eterno. Sim, desses Jesus é Senhor, tanto quanto é também Senhor nosso. Graça a vós outros da parte de Deus, o nosso Pai. Paz da parte de Deus, nosso Pai. E toda a graça e paz de nosso Senhor Jesus, o Cristo, sejam sobre todos os que lerem esta palavra. Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi concedida em Jesus, no Cristo. Porque em tudo, fostes enriquecidos nele. Estar nele é ser enriquecido com todas as riquezas e todos os potenciais da eternidade. Sim, eu dou graças a Deus porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra de entendimento do Evangelho e em todo o conhecimento do Espírito do Evangelho e da sabedoria que vem do Evangelho. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado na vida de vocês. Vocês têm encarnado esse testemunho, de maneira que não vos falte nenhum dom, nenhuma graça neste mundo, antes que superabundeis de frutuosidade do Espírito Santo, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, com a consciência boa e tranquila, para chegardes ao dia final de modo irrepreensível, por terdes nutrido uma boa consciência diante de Deus e dos homens. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, do Cristo nosso Senhor. Rogo-vos, imploro-vos, com gemidos do Espírito Santo em mim. Sim, pelo amor do nosso Senhor Jesus, o Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Eu peço que vocês parem de discordar e encontrem no Evangelho a convergência de significados e de compreensões. Sim, esse é o meu rogo, essa é a minha oração a vocês, que faleis
todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, partidos, brigas. Antes, que sejais inteiramente unidos em torno da cruz, tendo a mesma disposição mental, tendo o mesmo Espírito de Cristo, Espírito do Evangelho, como motivação dos corações de vocês, e vivendo tendo o mesmo parecer, não porque vocês tenham mentalmente se uniformizado, mas porque a convergência da compreensão é toda ela fixada em Jesus, e a partir de Jesus tudo se torna claro e unânime para aqueles que dele se aproximam com esta compreensão de fé. Pois a vosso respeito, meus irmãos e amigos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas, brigas, ódios entre vós, coisas horríveis, irreverências, desrespeitos, partidos. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou do partido de Paulo, e eu sou do partido de Apolo, e eu sou do partido de Pedro, e eu sou de Cristo. Que vergonha! Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Eu vos batizo em nome de Paulo. Alguém foi assim batizado, alguém deve a Paulo, a Pedro, a quem quer que seja o homem alguma coisa. Não foi tudo realizado exclusivamente por Jesus na cruz? Quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é quem quer que seja? E por que vocês tomam o partido de homens, ao invés de convergirem as mentes de vocês para a unanimidade do Evangelho explicitado e simplificado por Jesus? Dou graças a Deus, porque eu, pessoalmente, a nenhum de vocês eu batizei, porque o batismo não salva. Não é importante, como alguns atribuem. Ele é só um sinal visível de algo invisível que tem que ter acontecido antes no coração. Por isso eu nunca dei ênfase em nada disso, como eu vejo vocês tão pagãmente fazendo isto agora, evocando batismos de chancela. Que pobreza! Eu, porém, dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto a Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro realmente se batizei algum outro aí entre vós, porque não é essencial. O essencial é ter o coração confirmado com graça. Porque Cristo não me enviou para batizar. Cristo me enviou para anunciar o Evangelho, a Boa Nova, e ensinar as suas aplicações e implicações em todos os âmbitos das vidas dos discípulos. E me mandou fazer isso não com sabedoria de palavra, não com a jactância das semânticas, das filosofias, ou da tentativa de impressionar pela dificuldade. Não. Ele me enviou não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Por isso eu não tento persuadir ninguém pelas razões finitas, mas anuncio a palavra do amor de Deus e creio no convencimento do Espírito Santo.
Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós, que somos salvos pela fé, a palavra da cruz é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o acadêmico? Onde está o inquiridor, o perturbador, o inquietador filosófico deste século? Onde? Estão por aí, mas diante de Deus nada do que dizem tem qualquer significado. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria, a presunção de saber deste mundo? Loucura, bobagem. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, usando os instrumentos da filosofia, da razão, da epistemologia, da história. O mundo não conheceu a Deus por esses aparatos, nem por essas funções mentais. Isso tem a ver com a sabedoria de Deus. Na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela própria sabedoria do mundo, porque aprove a Deus salvar os que creem pela loucura do amor daquele que se encarnou e se deu por nós e ressuscitou de entre os mortos, não por nenhuma lógica filosófica, mas pela pureza desse crer. Deus decidiu nos catapultar para a eternidade. Só vai para a vida eterna quem crê na ressurreição. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam uma sabedoria final que lhes explique, lhes dê justificativa para a pregação. Mas isso jamais lhes será dado. Porque nós fomos enviados para pregarmos a Cristo crucificado. Está consumado. Escândalo para os judeus, que veem todo o seu sistema de leis, de ritos e de cerimônias serem anulados pelo brado de Jesus na cruz, e eles ficam chocados quando então você diz: acabou tudo, o mundo da religião acabou, começou agora o Cordeiro e a sua luz sobre toda a consciência. Nós pregamos a Cristo crucificado, que isto é um escândalo para os judeus e é loucura para os pagãos, e dentre os pagãos, para os pagãos mais filosóficos da terra. Eles dizem: que loucura querer que nós deixemos o nosso sistema de filosofia para abraçarmos a fé na ressurreição. Mas, todavia, para os que foram chamados e ouviram a voz, sejam eles judeus ou romanos ou gregos ou brasileiros, pregamos a Cristo conforme o Evangelho, sem adição, sem coadjuvância. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que toda a força dos homens. Ô irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Quem são vocês e de onde estão vindo? Já esquecestes? Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, segundo a sociedade, segundo o mundo. Não. Nem tampouco foram chamados muitos poderosos. Existem alguns poucos com poder e que se curvaram ante Cristo, mas são poucos, não são muitos. Nem muitos de nobre estirpe e nascimento. Não. A maioria tem origem simples.
Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes e os pretensamente fortes. E Deus escolheu as coisas humildes e simples e as desprezadas deste mundo e aquelas que não são, para reduzir a nada as que carregam a presunção de serem alguma coisa. E isto tudo a fim de que ninguém se vanglorie, ninguém bata no peito, ninguém se jacte. Mas se vós sois dele, se sois dele em Cristo, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria. A sabedoria de Deus é Cristo em mim, é o Evangelho em mim. A justiça de Deus é a minha fé que crê que eu estou justificado e por meio da qual eu busco andar segundo a justiça simples do Evangelho. E em Cristo Deus nos tornou gente santificada nele. E em Cristo e da parte de Deus recebemos redenção final, concluída e consumada, definitiva. Para que, como está escrito, todo aquele que se glorie só tenha razão para se gloriar em Deus. Glorie-se no Senhor, porque tudo provém de Deus, pois pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das vossas boas obras, para que ninguém se glorie. Essa foi a leitura de mais um texto do Novo Testamento de carreirinha, para mim e para você. Vem VTV, o canal é você.